pouco linkado com a PRF, né, que hoje vão ter que cadastrar as máquinas, né, num aplicativo, e o produtor está meio com receio. Mas por que eu vou ter que cadastrar minhas máquinas no aplicativo? O que aconteceu? Por que a PRF está solicitando isso? Aí eu gostaria que você trouxesse um pouquinho dessa história, do motivo de estar acontecendo isso hoje, e explicar, vamos ao longo do episódio explicando os passo a passo, por que é importante, como que vai ser daqui para frente. Eu acho que tudo, antes da gente entrar nesse assunto, eu ia falar o Léo. Pode falar, não tem problema não. Eu acho que seria interessante pro pessoal, até mesmo pra mim, por que a PRF, né? Qual a função da PRF? Verdade. Então acho que a gente é legal contextualizar, porque que nem muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada, né? PRF cuida só de BR, que tá metendo o B dele com o trator, né? Então, Leonardo, você poderia fazer essa explicação para nós, a função da PRF? Eu sei que tem várias coisas, mas vou deixar para ti, né? Tá certo. A Polícia Rodoviária Federal é a Polícia Administrativa da União. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem a sua missão determinada pela Constituição, também pelo Código de Trânsito Brasileiro e por um decreto presidencial de 1995. Então, em cada um desses institutos, a PRF ela ganha uma responsabilidade. A gente pode dizer que a responsabilidade macro da PRF é realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e também as áreas de interesse da União. Então, a área de interesse da União pode ser um parque nacional, pode ser um local que faça parte da estrutura do governo federal. E também a PRF ela opera em conjunto com todos os órgãos de segurança pública e órgãos também de Estado. E essa noção de que cada instituição faz hoje, ela passou por um processo de ressignificação recente. Então hoje as polícias, tanto aqui em Lucas, em Sorriso, em Sinop, em qualquer lugar do Brasil, elas trabalham de forma integrada. Então as polícias hoje, elas têm um diálogo, canais de conversa, canais de troca de informações. Então hoje não tem mais ninguém trabalhando sozinho. A instituição que hoje trabalhar sozinha, ela está fadada ao fracasso ou ao insucesso. Então as polícias, de maneira geral, elas trabalham, operam em conjunto, cada uma com suas potencialidades, e de modo a diminuir as suas deficiências. Então a PRF ela tem uma determinada área, ela tem algo que pode apoiar a Polícia Militar e vice-versa, ou a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a SEMA, o IBAMA, o ICMBio e por aí vai. Então a nossa missão ela começa na Rodovia Federal, e na Rodovia Federal nós temos dois principais eixos de trabalho. Eu costumo dizer que eles são integrados, eu não costumo separá-los, que é a fiscalização da segurança viária, a promoção da segurança viária, ou seja, promovendo um trânsito seguro, tirando de circulação pessoas e veículos que trazem risco à sociedade, e também o combate ao crime em todas as suas formas. Então, na Rodovia Federal, nós combatemos o crime em todas as suas formas, desde o combate ao tráfico de drogas, que vamos dizer assim, é o carro-chefe, né, da Polícia Rodoviária Federal, é aquilo que dá muita visibilidade à PRF, mas também ao Maria da Penha. No penúltimo plantão, eu atendi uma ocorrência de Maria da Penha em flagrante, né, conduziu uma pessoa que tinha agredido a esposa às margens da Rodovia Federal. Então, a nossa atividade, ela ora é de fiscalização, ora coibir naquela ultrapassagem em cima da ponte, no lugar, em cima da curva, no lugar proibido, tirando de circulação aquele veículo que tá trazendo insegurança por conta de pneu careca, de luzes queimadas, tirando o condutor embriagado de circulação, e ora também combatendo o crime, combatendo o roubo de carga, combatendo a circulação de veículos roubados, né, que infelizmente é uma realidade em todo lugar do Brasil, tirando pessoas com mandados de prisão de circulação, encontrando pessoas desaparecidas, algo que a PRF faz bastante Brasil afora, nesse serviço diário de patrulhamento, de ronda. Você vê ali o andarilho, vai conversar com ele, às vezes você descobre que é uma pessoa que teve algum problema mental e tem uma família atrás dele. Então a PRF ela tem um leque muito grande de atividades e que vai muito além do estereótipo da fiscalização do trânsito.
Que legal. E qual que é a diferença da PF, né? A gente vê a PF cumpre mandatos e tudo mais. Qual que é a diferença entre a PRF e a PF hoje? A diferença básica é que a Polícia Federal ela é a polícia investigativa, é a polícia judiciária. Se a gente fizer uma comparação, a grosso modo, a Polícia Civil ela está para o Estado, assim como a Polícia Federal está para a União. Entendi. Da mesma forma, a Polícia Militar está para o Estado, assim como a Polícia Rodoviária Federal está para a União. Entendi. A Polícia Civil ela é a polícia judiciária, a polícia investigativa do Estado, e a Polícia Federal é da União. E a PRF ela cumpre mais ou menos um papel que cabe à Polícia Militar no âmbito do Estado. Entendi, que legal. Uma palavra que você trouxe, que até no primeiro episódio de julho, o Coronel Sec estava aqui e estava falando sobre patrulha rural. E ele falou que a função da PM é ser ostensivo, fazer as coisas ostensivamente, né? Assim como você também trouxe essa palavra. Aí na hora eu linkei e falei, cara, eu acho que tá meio um para o outro, assim, né? Mas que bacana, é realmente importante, tá? A presença do Estado, tanto da União quanto do Poder Estadual, dentro dos municípios para proteger o cidadão, né? Muito legal. Mas agora então vamos falar das fiscalizações dos tratores, cadastro de tratores. O que aconteceu que vamos ter que fazer isso aí? O que vocês pensaram quando vocês criaram isso? Bom, a gente tem que fazer uma retrospectiva 26 anos atrás, né? Em setembro de 97 era aprovado a Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro ele substituiu uma lei de 1966, de uma época em que nas ruas do Brasil circulavam carros de boi, charrete, carroça, né? Então, ou seja, foi uma lei que modernizou o trânsito brasileiro. Eu tinha só 18 anos nesse dia, mas eu lembro muito bem como que foi uma revolução no Brasil no dia que o CTB entrou em vigor. Se não me engano, foi 13 de janeiro de 98. Porque o CTB ele trouxe um monte de coisas novas, como, por exemplo, suspensão da CNH, cassação da CNH, ponto. Isso não existia no Brasil até então. E o CTB ele foi uma revolução. Entre outras coisas, o CTB começou a falar de trânsito de máquinas agrícolas, né, de maquinário, e foi a primeira vez que um dispositivo legal trouxe isso assim, de uma maneira clara. Entretanto, nesses últimos 26 anos, sempre faltou regulamentação desse trânsito de máquinas agrícolas. As pessoas, inclusive até a própria polícia, ela fica em dúvida o que se exige, o que não exige, o que pode, o que não pode. E isso torna a atividade juridicamente insegura, porque o próprio produtor rural, que às vezes precisa deslocar um trator, alguma coisa numa via pública, ele não sabe se está certo ou se está errado, né? E aí, ainda, logo depois do CTB, veio a resolução 14 de 98, essa resolução está em vigor até hoje, ela traz um rol de equipamentos obrigatórios, né? A fiscalização só pode exigir do cidadão aquilo que é previsto na legislação. E a resolução 14 de 98, ela traz aquela lista do que se exige, daquilo que todo mundo tem que ter no seu veículo, né? Logo depois veio a resolução 429, já em 2012, nós já estamos aí 11 anos para trás, né? E essa resolução, ela normatizou como que deve ser o registro de tratores no Denatran. Eu me recordo um pouquinho dessa ocasião, já era Polícia Rodoviária Federal nessa época, e foi algo que não foi bem aceito, né, pela classe, né, produtora, até porque havia toda aquela preocupação com custos, né, com taxações, algo que não existia, né, como a questão de impostos sobre isso. Então foi algo que não teve aceitação. Logo em seguida, 2013, resolução 454, ela atualizou os itens obrigatórios de segurança e as dimensões para os tratores transitarem em via pública. Ou seja, as dimensões que os tratores têm que obedecer são diferentes dos demais veículos, né? A gente sabe que os veículos, para transitar em via pública, eles precisam seguir uma padronização, até para não trazer insegurança para o trânsito e insegurança até para quem conduz. Sim. Como, por exemplo, altura máxima, largura máxima, comprimento máximo. Então, tudo isso é bem regulamentado. A nossa legislação de trânsito, ela é extremamente rica em detalhes. Então, não tem nada hoje num veículo.
Hoje não tem um equipamento no veículo, assim, um espelho retrovisor, existe uma resolução do CONTRAN que diz como tem que ser um espelho retrovisor. Qual é a dimensão, o que ele precisa ter, características, né? E assim também é com as máquinas agrícolas, porque há uma série de resoluções que estabelecem esse regulamento. E aí também em 2015 houve uma lei 13.154, que ela tirou a responsabilidade do DENATRAN, né, que é o órgão federal que trata de registro de veículos, e passou essa responsabilidade para o MAPA. A responsabilidade de registro de tratores, ou seja, tirou essa problemática do trânsito e levou para aquele órgão que trata diretamente com as questões da classe produtora, né, do agronegócio do Brasil. E aí, em 2020, houve uma parceria entre o MAPA e o Instituto ICNA, e a partir dessa parceria foi celebrado um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento e gestão do ID Agromáquinas. Então, o ID Agromáquinas, na verdade, é um sistema que ele é criado a partir dessa parceria, dessa cooperação técnica, e o ID Agro, ele traz uma série de condições que favorecem, sem dúvidas, uma nova geração, um novo momento para aqueles que têm veículos agrícolas, tratores, máquinas, isso em vários sentidos, né? No primeiro deles é a segurança jurídica, que agora é bem definido o que eu preciso ter, o que eu preciso cumprir para sair da minha fazenda com o meu trator e ir até a fazenda do meu vizinho, por exemplo. Obedecendo a legislação em vigor, garantindo a minha segurança jurídica para mim, para o meu funcionário, né? E eu até gostaria de acrescentar fazer um adendo, né, para o nosso bate-papo, até porque eu sou instrutor de uma área bem específica da PRF que tem bastante a ver com isso, né? Eu sou instrutor de identificação veicular, o pessoal aí que gosta de recuperar veículo roubado, adulterado, né? E isso dá ao produtor rural uma segurança do patrimônio dele estar lastreado em um banco de dados, né? Ou seja, em caso de extravio, de roubo, de furto daquele bem, as possibilidades dele recuperar aquele bem aumentam de uma maneira sem igual, porque haverá o banco de dados que vai conter aquele veículo, vai conter os dados daquele veículo a partir de agora.